Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre visualização e data storytelling. Basicamente introduzindo esses dois tópicos, entendendo por que é importante a gente ter essas habilidades no currículo de um analista ou cientista de dados, entender o que são essas coisas e quais são os principais exemplos práticos, né, que a gente tem à disposição para nas próximas aulas, né, esse daqui vai servir de motivação a gente colocar essas coisas em prática, né, através de código, certo? Então, começando pelo básico, por que é importante a gente desenvolver a habilidade de visualização de dados e por que é importante a gente visualizar os dados, né, que a gente está analisando. Então, ao longo do curso, a gente viu e trabalhou com várias tabelas de dados, e basicamente essas tabelas de dados, né, são tabelas de colunas numéricas, né? E essas tabelas sozinhas, né, elas não nos informam nada, né? A gente precisa analisar elas. Então, a tabela com números, elas não tem muita serventia, né, se a gente não fizer nada com elas. A gente precisa analisar essas tabelas justamente para transformar esses dados brutos em informação e comunicar isso adiante, né, para nosso público-alvo, para uma possível utilização em um processo de tomada de decisão baseada em dados. Então, justamente para a gente fazer isso, né, transformar a tabela de dados brutos em informação e comunicar ela adiante, a gente precisa ter, né, um framework justamente para que isso seja efetivo, né, que essa comunicação para o público-alvo funcione, né, alcance o objetivo esperado. Né. Então, você analisou o dado, você quer comunicar a sua informação que você criou, a sua análise adiante, você quer que esse trabalho que você fez seja reconhecido. Então não adianta nada você comunicar essa informação adiante, simplesmente passando um arquivo, você recebe um arquivo CSV e passa um arquivo CSV adiante, por exemplo. Se você fizer isso, né, justamente você não vai ter a atenção, né, que você gostaria do seu público-alvo. E aí que entra justamente a visualização de dados. Então, o objetivo aqui é você transformar a sua análise de dados, né, em algo visual e informativo, né, justamente para cativar, né, a atenção do seu público e justamente ter o seu trabalho reconhecido, certo? Então, dessa maneira é mais fácil, né, a gente entender a informação, a análise que você fez, o seu público entender isso, né, e você ter o seu trabalho reconhecido, certo? Principalmente para pessoas não técnicas, né, isso vai ter um grande diferencial, né, entre você entregar um arquivo CSV com a sua análise ou entregar, por exemplo, um gráfico, uma tabela, um diagrama, né, já vai fazer um grande diferencial. E aí, pensando no ciclo de análise de dados, né, a gente está atuando justamente nessa etapa aqui. A gente já passou pela importação, organização e transformação de dados. A gente vai atuar agora, a partir desse momento, na parte de visualização de dados, que vai estar bastante conectado também com a parte de comunicação, certo? Então é aqui que as coisas começam a se tornar visuais, né, e não tanto somente código, né? O código ele vai estar por trás dos panos, né? O que vai interessar de fato é o que o código está entregando, né? Então a parte visual que vai ser exposta, né, do seu trabalho, certo? E as pessoas, o público-alvo, ele não vai estar interessado no código, tá? Talvez você seja mais interessado no código do que no que ele gera, né, de fato. Mas as outras pessoas, seu público-alvo, está interessado justamente no que o código está produzindo, tá? Não na parte do código propriamente dito. Então, entendido isso, vamos entender o que é uma visualização de dados, né? O que a gente chama, né, de visualização de dados. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas uma visualização de dados é basicamente uma exibição, né, que você faz visualmente do dado que você analisou. Então, isso pode ser feito por tabelas, por gráficos, por diagramas, como eu coloquei aqui. Então, aqui a gente tem um gráfico que nem tem nenhum dado, mas é uma ilustração, né? A gente tem aqui uma tabela de dados com taxas de câmbio e a gente tem aqui um diagrama explicando aí o modelo da macroeconomia. Então, são formas de representar aí informações e dados analisados, né, que você tem à sua disposição de exibir, né, esses dados, exibir uma informação, exibir uma análise para fazer uma comunicação para o seu público-alvo, né, transmitir uma informação adiante, certo? Então é mais fácil justamente a pessoa entender
esses tipos de visualizações de dados do que um simples arquivo CSV que você manda, por exemplo, por e-mail da pessoa, certo? E essa parte de visualização de dados ela vai envolver tanto a parte de código, também outras questões como a matemática, a estatística, a comunicação da informação e também artes gráficas, né? Então, você vai, dentro da visualização de dados, trabalhar todas essas habilidades, né? Esses conhecimentos, justamente para construir a visualização de dados. E é uma habilidade, né? Uma tarefa dentro da análise de ciência de dados que é bastante manual, né? Então, para você criar um gráfico como esse daqui, por exemplo, você vai precisar criar um código, né, manualmente, que dificilmente uma solução aí de software automatizada, né, vai conseguir replicar, né, sozinha. Então é uma tarefa bastante manual e que demanda bastante tempo, né? Então você construir essas visualizações de dados vai te demandar tempo, vai te demandar aí, justamente você se debruçar, né, para construir as visualizações de dados. Então é uma tarefa pouco automatizável, né, por máquinas, pelo menos no curto prazo. Então, se você tem essa habilidade no seu currículo, você justamente tem uma garantia de repente maior, né, de empregabilidade na área, certo? E enfatizando, né, que boas visualizações de dados elas impressionam, né, o seu público-alvo, né? Já do contrário, né, as pessoas elas vão se desinteressar pelo seu trabalho, não vão valorizar o seu trabalho, certo? Então, é bastante importante você construir gráficos, né, tabelas, diagramas bem elaborados, do que simplesmente, né, entregar o basicão, que o basicão, infelizmente, ele não vai chamar a atenção do público, tá? Então, essa parte é a parte de visualização de dados. Agora, vamos entender o que é Data Storytelling. Então, o que é isso? É basicamente você sair da simples exibição ou exposição visual dos dados, que é você apresentar, simplesmente apresentar, jogar na cara da pessoa o dado ou a informação, para você dar um passo adiante e dar um contexto, né, por trás dos dados, ou seja, apresentar uma história por trás dos dados. Então, por que aquele dado ali ele está se comportando daquele jeito? Você vai apresentar um contexto por trás dessa informação que você está comunicando para o seu público-alvo. Então, aqui no lado esquerdo a gente tem uma simples exibição visual dos dados, um gráfico aí de linha da taxa de crescimento do PIB. E aqui no lado direito a gente tem um contexto para esses dados. Então, ao longo da história da economia, a gente teve várias recessões e essa taxa de crescimento do PIB ela vai sofrer efeitos, né, dessas recessões ao longo da história aí, da economia. Então, a pessoa ela já tem uma informação aqui, um contexto totalmente diferente, ela já consegue interpretar sozinha, né, a informação que está apresentada para ela, porque tem um contexto, porque tem uma história por trás dos dados. No lado esquerdo aqui, se ela não for uma expert em economia, ela não vai saber por que o PIB se movimenta desse jeito, certo? Então, tem uma grande diferença entre você simplesmente exibir os dados a você contar uma história, dar um contexto por trás desses dados, certo? Então, é interessante se você sempre focar no que você vai fazer no seu trabalho, nesse lado direito aqui, para justamente dar um contexto aos dados. Só que daí tem prós e contras, né? A parte de simplesmente exibir os dados visualmente é bastante rápido, né, de criar um gráfico como esse. É bastante fácil, né, de criar código para produzir esse tipo de gráfico. Só que a informação, né, ela vai ser difícil de entender. Então tem esses prós e contras. Aqui no lado direito a gente vai ter justamente o contrário, o inverso. Então vai ser um gráfico aí, uma exibição visual dos dados muito mais difícil, né, de ser produzida, um código provavelmente mais extenso e mais demorado para você escrever. Só que a informação ela vai estar muito mais mastigada, né, para o público-alvo, vai ser mais fácil de entender, certo? Então, se você está fazendo aí uma análise de dados, por exemplo, né, para você conhecer os dados, né, fazer uma exploração dos dados, aí você pode focar aqui na simples exibição dos dados, né? Mas se você vai expor nessa essa análise de dados para um público externo, né,
é mais interessante você focar em dar contexto aos dados, tá? Aí você vai precisar se dedicar mais tempo, certo? Então, entendido essa diferença, vamos ver o que a gente vai fazer aí adiante no curso, que é justamente desenvolver essas habilidades aí de visualização de dados. Então, a gente vai focar aqui em dois principais tópicos, que é entender quais são os principais, focando em gráficos, né, quais são os principais gráficos que a gente tem à disposição para construir visualizações de dados. Então, a gente vai ver ali gráficos de dispersão, de linha, de coluna, gráfico de área, como criar essas visualizações de dados, como que elas funcionam, qual que é o código que a gente utiliza, e também como transformar essas visualizações de dados, né, em histórias, né, contextos, né, para os dados. Então a gente vai ver como personalizar, né, essas exibições de dados com textos, com cores, alterar escalas, posições e tamanhos, tá? Então a gente vai ver aí todo esse ciclo aí adiante no curso, certo? E também vamos mostrar como você vai justamente transformar, né, o resultado de tudo isso, né, em algo que pode ser utilizado por outras pessoas, por outras plataformas e outros softwares, né, justamente salvar, né, o gráfico, né, que muita gente não sabe fazer, né, é uma coisa bem básica, né, mas a maioria das pessoas só sabe criar gráfico, né, mas não sabe comunicar ele adiante, ou seja, salvar um arquivo JPG, salvar um arquivo PNG, né, de alta qualidade, né, para colocar em outro sistema, certo? Então a gente vai ver tudo isso aí ao longo das próximas aulas, certo? Então eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção e até a próxima.